Boa noite, bem-vindo Décio, seja bem-vindo à nossa primeira live da retomada da Unipaz em Rede, com Unipaz Paraná e Unipaz de Minas Gerais. Hoje nós vamos ter aqui presente a nossa querida Janete, da Unipaz Minas Gerais, da Unipaz Paraná, que vai conduzir a nossa meditação conosco para o nosso bate-papo da noite. Bem-vinda, Fátima. Como está aí no Rio? Tudo bem? Carmen Eloá, bem-vinda, querida. Rosângela, bem-vinda. Pois é, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, bem-vindos a todos e todas. Tá uma reguladinha no seu som, Zé, que acho que está um pouco alto. Tá alto? Tá. Deixa eu ver como é que eu... Tá chegando alto para você, é isso? Isso. Mas tá bom, eu regulo aqui no fone. Tá. Então, como eu estava dizendo, estamos retomando as lives em rede da Unipaz. Eu sou Elaine, da Unipaz Santa Catarina. Está comigo agora o Zé Luiz, da Unipaz Minas Gerais. Boa noite, Zé. O que é que você tem para nos contar? De Minas. Aqui Boa chove noite. e faz muito frio. Aqui tá tranquilo, sem frio nesse momento. Oh, Mas beleza. então, gente, boa noite a todas e todos. Nós vamos começar a primeira live desse ano, que nós estamos chamando de Unipaz em Rede. Esta live, ela, essa Esse evento que nós estamos chamando de Unipaz em Rede, ele já surgiu há alguns anos nas reuniões gerais da Unipaz, que acontece todo ano, no mês de abril, e algumas vezes acontece também em outros meses online, mas é a reunião que reúne todas as unidades da Unipaz. E nessas reuniões, várias vezes a gente tem comentado de trabalhar em rede, que existem unidades da Unipaz em vários locais do Brasil, né? E a gente poderia aprender a trabalhar junto, apesar da Unipaz do ano que vem estar fazendo 40 anos, nós ainda nesses 40, quase 40 anos, ainda não temos experiência muito de fazer as coisas juntos. A gente realiza muitas coisas nas unidades, mas em ação coletiva da Unipaz, ainda não conseguimos fazer muita coisa. Então, ano passado, nós começamos com essa ideia. A ideia começou inicialmente com a Unipaz Minas Gerais e a Unipaz Santa Catarina. Aqui pela Unipaz Minas Gerais, eu e Ana Maria, então, assim, dando força para essa ideia. Lá no Unipaz Santa Catarina, a Ilane e a Imara também toparam a ideia. E a gente começou ano passado com algumas lives, a partir do mês de julho. E essas lives, o tema do ano passado foi cooperação e ação coletiva, que é a principal ideia dessa Unipaz em Rede, né? E aí, depois desses encontros do ano passado, que participaram várias pessoas, eu estava olhando aqui, Helene, nós tivemos uma live que foi eu e você que começamos o assunto, né? Unipaz em Rede, Cooperação e Atuação Coletiva. A Imara esteve junto também, e a Ana Maria. Depois nós convidamos o Fábio Broto, falou mais um pouco sobre, trouxe mais uma questão da ideia do coletivo e da cooperação. Depois nós convidamos uma pessoa de uma ecovila lá de perto de Diamantina, chamada Ecovida Pangeia, falando da experiência deles nessa ecovida, né? Ecovila. Depois a Edna esteve falando para a gente da experiência dela em Findor e comentou, né, como é que ela vê a história de Findor para nós. Ela e a Nadashi, eu não sei falar o nome dela direito, ela me desculpa. E depois nós conversamos com a Ruth também, pelas experiências que a Ruth Maria Scaff, lá da Unipaz de Brasília, tem com o trabalho em termos de ações coletivas. Depois, no final do ano, nós compartilhamos a nossa experiência do Congresso Transpessoal, que é interessante também, a ideia de compartilhar aprendizagens e experiências. E no final do ano, nós tivemos um encontro
é que nós falamos sobre as tendências dos astros para esse ano. Com a Rosa lá, a Rosa que falou para a gente, né? Rosa da Unipaz Chapecó. Isso, então. Inclusive essas tendências, depois a gente precisa resgatar algumas coisas, mas as tendências mostravam muito que até o mês de abril era um mês que as mudanças iam começar a partir de abril, né? Era o que estavam mostrando. E por coincidência, entre aspas, nós estamos começando esse ano em maio. Ano passado nós começamos em julho. E a ideia desse ano é a gente trabalhar o tema que tem muito a ver com um texto que o Pierre Vai escreveu quando a Unipaz fez 15 anos. E na reunião que teve em abril desse ano, da Unipaz, o Roberto Crema leu um pequeno trecho, uma pequena frase que o Pierre Vai escreveu quando a Unipaz fez 15 anos. Eu achei muito interessante, depois eu resgatei esse texto aqui e percebi que tem mais coisas interessantes, inclusive com relação à Unipaz em Rede. Esse texto o Pierre escreveu em junho de 2022. Aí eu quero... Se vocês me permitirem, eu vou pegar 2 parágrafos aqui de poucas linhas, só para a gente lembrar do que o Pierre sonhava. O nome do texto é A Universidade da Paz dos Meus Sonhos. Pierre Vai. Então ele vai falando de algumas coisas, e logo no início ele fala que ele escreveu esse texto, que se alguém falasse que ia fazer a passagem amanhã, gostaria de deixar alguma coisa escrita para que a gente continuasse com a Unipaz depois. Aí ele escreve assim, logo no segundo parágrafo, vou ter que tirar meus óculos para eu ler melhor. A experiência de 15 anos nos mostrou que a Unipaz recebe sinais de outra dimensão, que de uma forma ou outra está a nos guiar. Aí ele continua falando mais detalhes sobre esse assunto, mas ele vai estar tocando na questão da Unipaz estar muito atenta com a própria missão da Unipaz de alguma forma. Aí ele continua falando de várias coisas com relação ao que a Unipaz já fazia naquela época, né? E num parágrafo mais na frente, ele fala o seguinte: isso eu acho que tem muito a ver com essa ideia da Unipaz em Rede. Vejo milhares de colaboradores altamente motivados que colaboram entre si. Todo mundo vê um organismo só e se sente como parte integrante. Mesmo se por motivos de descentralização, a Unipaz tiver achado por bem continuar composta de associações ou das unidades juridicamente autônomas, mas interdependentes por sua pertinência regimental à mesma universidade. Então, ele nesse sonho da Unipaz 15 anos, ele via muito essa atuação coletiva, que foi o tema nosso do ano passado, né? Que a gente procurou trabalhar. E aí tem mais 2 coisinhas que ele fala aqui que eu queria só lembrar. A perspectiva de crescimento a nível continental e mundial exigirá, desde agora, a instalação de uma estrutura em rede bastante flexível, permitindo uma circulação eficaz da informação, propiciando o crescimento mundial dentro de organização sistêmica. Aquela história da aprendizagem coletiva também, né? E mais no final ele vai falar: o espírito reinante será um estímulo permanente para que os voluntários tenham a efetividade dos assalariados, e os assalariados o entusiasmo e a dedicação dos voluntários. Ambos terão a categoria de colaboradores. E depois ele vai falar dos vários a transdisciplinaridade, a transreligiosidade, a transpolítica, e vai falar acentuadamente sobre a transcomunicação, que é essa conexão da Unipaz com as energias que guiam a Unipaz, né? Sobre a transcomunicação, ele vai falar: desde a primeira pesquisa da Unipaz, se tornará um hábito saudável, pois permitirá cada vez mais nortear o comportamento e os destinos do organismo, em função das mensagens vindas de outras dimensões, pois teremos adquirido experiência para assegurar a autenticidade destas, assim como facilitar a atualização dos seus desígnios. Então essa carta está muito atual, apesar que o Pierre escreveu quando a Unipaz fez 15 anos, né? E ano que vem a Unipaz está fazendo 40. Ela está muito atual e em sintonia com esse sonho nosso da Unipaz em Rede, né? Pois é, que maravilha isso, né, Zé?
E o Pierre sempre na frente, né? Muito, E a gente já leu essa carta quantas vezes, e agora que a gente se deu em conta que ela está falando disso, né? muito, né? É o despertar, né? O despertar de cada um que acontece na hora que precisa acontecer. Eu Então é isso. vou convidar a Unipaz Paraná para entrar, para que a Janete já entre. Nós já estamos com alguns convidados. Oi, Ana, bem-vinda. Patrícia tem que inverter a câmera do celular. Lucelena, bem-vinda. Oi. Bem-vinda, Janete. Boa noite, Boa querida. noite. Bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo estarmos juntos, estarmos aqui realizando o sonho do Pierre, como a gente acabou de descobrir, né? Que a Ah, gente iria encontrar essa rede que nos une e fazer coisas juntos pela paz, por essa missão que eu sinto como minha, como sua, como nossa, né? Enquanto aprendizes da Unipaz. Sem dúvida. A Janete vai conduzir a nossa meditação pela paz da noite de hoje. A palavra é sua, minha querida. Então, boa noite a todos vocês que estão aqui agora, corpo e mente juntos, para a gente poder sentir os pés no chão, ajustar a tua coluna. Se você quiser, e é muito bom fechar os olhos para aquietar um pouco, porque a introspecção é a janela da alma. Isso tem uma importância fundamental dentro desse processo de ir mergulhar dentro do teu próprio corpo para aquietar a mente. Na Unipaz, as atividades elas são precedidas por um período de silêncio, para que nós possamos rever nossos dias e as experiências vindas, vividas. Então é só para inspirar profundo e expirar. Vai devagar, enchendo de ar teu corpo, soltando no teu ritmo. E você vai falando internamente. Cada passo que eu dou é um passo sagrado em direção a eu mesmo. É o curador da minha vida. Cada passo que eu dou é um passo secreto, sagrado, em direção a eu mesmo. É curador da nossa vida. E eu convido a todos a observar o ir e vir da respiração, aquietando o corpo e mergulhando no silêncio por alguns instantes. Se a mente vagar, traga-a de volta pacientemente. Um silêncio interno e externo. Observa a respiração transitando no teu corpo. Cada passo que eu dou é um passo sagrado em direção a eu mesmo. É curador da minha vida. É curador da minha vida. Guia-me, proteja-me, esteja sempre comigo. Meditação requer estado de presença. Esteja aqui agora, corpo e mente juntos.
respirando profundo, soltando ar, relaxando os ombros, relaxando os braços, as mãos. Oh, bem amado, esteja comigo, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. E devagar vai entrando em contato com o silêncio, corpo e mente juntos. Oxigênio teu corpo com a presença do bem-amado, da Divina Mãe. Desatando os nós e refazendo os laços. Desatando os nós e refazendo os laços. Limpando e purificando, limpando e purificando, limpando e purificando. Observa teu corpo, esteja aqui agora, corpo e mente juntos. Oh, meu bem-amado, faz-nos saudáveis, eficientes, perfeitos, sob todos os aspectos, para que possamos inspirar todos os nossos irmãos terrenos, convidando-os a manifestar sua verdadeira natureza. Cada passo que eu dou é um passo sagrado em direção a eu mesmo. É curador da minha vida. Estou curando, estou curando, estou curando. A essência do ser humano está em relação ao aspecto da presença no aqui e agora. A relação consigo mesmo e a vida. O desejo de ser tocado pelo sagrado. É a sabedoria que cura. Se a mente vagar, traga de volta pacientemente, no aqui e agora, corpo e mente juntos, desatando os nós e refazendo os laços. Divina Mãe, guia-me
proteja-me, esteja mesmo contigo. E a mente devagar traga de volta. E respira fundo, oxigena o corpo. O desejo de ser tocado pelo sagrado é a sabedoria que nos cura. Mãe Divina, guia-me, proteja-me, esteja sempre conosco. Guia-me, proteja-nos, esteja sempre conosco. Respira profundo. Vai devagar, lá para os pés e solta os pés, sinta o chão. Observa as pernas dos tornozelos até a região das coxas, do lado esquerdo e direito. Solta bem o peso dos ombros, do peito, do ventre. Afrouxa os braços, as mãos, a região do pescoço. E solta gostoso, faz um círculo. Inspirando e soltando. Faz esse movimento de um lado e faz movimento do outro lado. Observa agora a região das orelhas, do queixo dos lábios e respira profundo pelas narinas. Algumas vezes no teu ritmo. Perceba o ouvir. Solta a região da cabeça. Coloca as mãos unidas. E seja grato à Divina Mãe pela vida, por aqui e agora, corpo e mente juntos. Namastê. O Deus que habita em mim reverencia o Deus que existe em cada um de vocês, em nós todos. Assim seja. Namastê. Namastê. Que delícia. Dá vontade de romper o silêncio, não.
Mas Gratidão. o silêncio é bom demais. É bom demais, né? Fala um pouco para nós do silêncio, Janete. Pois é, na realidade eu gosto do silêncio, porque nós temos, junto a nós sempre vamos ter esse ser que nos habita. Ele nos habita de uma forma assim, a cada um falar, e agora, o que eu faço? Tem alguém que quer falar? Se você quiser, você que está junto conosco, quiser fazer um comentário, é só colocar aqui, escrever que a gente replica o seu comentário. Fiquem à vontade. É importante, não é a gente fazer porque tem que ser feito. Tem que nascer de nós o silêncio. Nasce em nós o desejo do silêncio. Porque nós vagamos muito mentalmente e isso nos cansa demasiado. E, de qualquer maneira, é importante também nós estarmos em sintonia com o silêncio. Então, tem a observação, né? Que é o que nós fazemos quando oramos. Então, na Unipaz, a gente faz muito isso antes de começar os nossos trabalhos normais. Tem a introspecção, a quietude. O silêncio vem atrás da consciência da paz. Que coisa bonita isso. Que lindo, né? O que a Fátima acabou de colocar aí para Pois nós. é, pois é. Você vê. E é muito fácil. Outro dia uma moça chegou e falou, eu vim aqui porque eu quero conseguir respirar, porque eu não consigo respirar. Olha E só, isso é forte, porque é verdadeiro, muitas vezes não se consegue, não tem um fluxo de oxigênio puro. E a gente tem que ir devagar, treinando. Treinando o que é? É sentar e observar. Quando não consegue fazer isso, espera. Vai soltando os ombros, vai afrouxando esse eixo que é o pescoço, vai soltando de um lado somente, vai soltando do outro. Porque é muito importante nós termos essa razão de existir. Senão, por que mesmo nós viemos? boa pergunta essa. Então, nós usamos o Banat, Banat Banjai, fazendo um dia feito. Então, vai devagar, vai se moldando e abençoe o teu caminhar em direção a você mesmo. Olha que lindo que a Elzinha lá da Unipaz Brasília nos escreveu. O silêncio é muito importante para a saúde mental. O silêncio nos leva ao autoconhecimento. Né? Pois é. Isso que você foi nos conduzindo, né? Assim, passo a passo, caminho em direção a você mesmo, né?
É isso mesmo, você volta para a tua casa, que é o corpo. E o corpo a gente faz movimentos suaves. Tudo certo por aí? Tudo certo. Tudo Zé, quer certo. contribuir um pouquinho? Pois é, esse silêncio me deixou aqui em silêncio também. Quando a Janete fala no silêncio e na presença, né? Eu entendo que a questão do silêncio e a presença estão intimamente ligados e, para mim, é a verdadeira vida. Quando não estamos nem em silêncio e nem na presença, é como se nós estivéssemos vivendo de uma outra forma que não seja uma vida verdadeira. É real, meu irmão. É super real. E nós vamos treinando, né? Uhum. É um treino de paz, de tranquilidade. E às vezes você fala, não vou fazer porque não dou conta. Mas olha, nós passamos pelos pés e os pés são importantes. Caminante não há caminho, caminho se há ao andar. E cada passo que eu dou é um passo sagrado em direção a eu mesmo. Então, quando eu vou em direção a eu mesmo, tem várias coisas que querem impedir. Então, criar o hábito de todo mundo sossegar e parar. Mas não é assim. Se tua mente vagar, traga-a de volta pacientemente, sem pressa, sem pressa. E aí nós vamos passo a passo, cada passo que eu dou é um passo sagrado em direção a eu mesmo. E cada passo que eu dou é o curador da minha vida. Eu estou curando, eu estou curando, eu estou curando. E é só isso que nós fazemos. E um dia, quem sabe, hello, fui. O hello acontece. Sim. E a gente não precisa uma coisa de, sabe, como se você fosse de um outro lugar que não estão com os pés no chão, aqui, agora, corpo e mente juntos. Quando você faz esse corpo, sossegar é a coisa mais difícil que tem. Mas é um treino, é um treino. É com honra que nós realmente nos curvamos. E o nos curvar nos traz o quê? A plenitude, a calma, o reverenciar o divino que nos habita. Então, fazendo esse movimento, não precisa você achar que você precisa elaborar um texto para o divino. Não. Faz o que te nasce do corpo. Eu tenho uma cliente que ficou muito brava com Jesus. E ela falou, nunca mais eu vou falar nada para esse cara. E é isso. Reconhecer que o divino nos habita e que nós podemos fazer com ele algo que me inspire, um pacto que me dê força, coragem e sabedoria. E isso é só caminhando. Porque tem uma outra fala que diz: caminante não há caminho, caminho se há ao andar.
Então eu vou andando vagarosamente em direção a eu mesma e descobrir todas as questões que nos habitam. Porque às vezes é surprise, o que acontece comigo? Eu, de repente, me deu vontade de estar observando esse ar que entra e sai. E eu acho que é isso. Olha que lindo que a Débora escreveu para nós. O silêncio não é vazio. É no silêncio que conseguimos ouvir o ser que habita dentro de nós. Ali, a alma fala baixo, mas fala profundamente. Lindo. Que lindo, querido. Que Lindo, lindo. lindo. Débora Elisa, psicanalista. Bons passos, né? Para que a gente confie nos nossos pequenos passos. Sempre, sempre. Porque é um E essa exercício, tranquilidade né? é um exercício. E é desde pequena que vem o exercício. E tem um outro aspecto também que eu acho importante, Janete e Elaine, e todos nós aqui, né? Que é essa prática que a Janete está nos trazendo, né? Que é fundamental e básica, né? Da presença, do silêncio. Ela também vai nos permitir a escuta não só do nosso interior, mas a escuta das intuições e de outras guianças que possam acontecer na nossa vida pessoal, como também a gente como um coletivo da Unipaz, né? Porque para mim está muito claro que a Unipaz é uma obra coletiva. Ele começou com algumas pessoas, com alguma ideia, mas que aos poucos foi chegando e muita gente que adotou a Unipaz sem explicação, como aconteceu comigo, talvez com a maioria de nós que somos voluntários da Unipaz, abraçamos a causa da Unipaz sem muita racionalização, né? Então, essa proposta do Pierre, que a gente deve abrir a nossa escuta para as intuições, para as sincronicidades, ela pode ser melhorada se a gente começar a aprender a praticar o silêncio, a presença, né? Como a Janete muito bem trouxe para nós hoje. E fazer isso. O corpo é nossa casa de morada, né? Nós estamos aqui e caminhante não há caminho, caminho se hace ao andar. Então, nós vamos em direção a nós mesmos, com tranquilidade, com segurança. Se algum movimento da nossa vida nos der a bênção do silêncio, aí vocês vão ver como é gostoso. O Wanderson, né? Ele diz assim, você falou do gostoso do silêncio. No silêncio, o som do silêncio ecoa, pois o silêncio é fértil, né? E tem a ver com isso que o Zé também traz, né? Nesse grande encontro que a gente, do quanto que a gente amplia o nosso ouvir, né? Quando a gente silencia a nossa escuta. Sim, e você vê, né? Tem as pessoas que moram longe, como algumas pessoas indicadas para caminhar com tranquilidade, mas caminhar todos os dias, fazer um movimento suave, mas você vai vagarosamente se energizando. Porque se nós não fizermos esse caminho com tranquilidade, qual é? Qual caminho nós vamos fazer? Então, é um exercício diário, nem que for 5 minutos, 10 minutos, então, tá bárbaro. Eu acho que
É isso. Eu estou aqui pensando, né? Quantas pessoas falam que como é difícil ficar em silêncio, como é difícil parar, né? E só tem um caminho, é começar, né? Com certeza, com certeza. Não tem outra dica para dar, né? Caminante não há caminho, caminho se há seu andar. Quando você começa a andar em direção a si mesmo, isso vai suavizando o nosso corpo, fortalecendo a nossa presença no aqui e agora, corpo e mente juntos. E o Crema, ele dizia isso. Nunca ninguém se perdeu. Tudo é verdade e caminho. Então, relaxa e caminha. Não tem outro jeito. Relaxa e caminha. Fazer disso um mantra, né? Sim, e um exercício para caminhar, né? Nesse caminho que nós mesmos escrevemos, cada um escreveu o seu. E é de uma sensibilidade, de uma leveza que nos apoia e abre mais e mais o caminho. Que esse caminho é em direção a nós mesmos. Quando nós nos damos conta disso, eu estou parado há muito tempo e eu queria voltar a meditar. Eu ouço isso. Eu gostaria de caminhar pensando no divino. Ah, Alto Paraíso de Goiás, Paulo, bem-vindo. Cortou a tua voz, Janete. Eu falei para o Paulo que ele vive em Alto Paraíso de Goiás. É um dos lugares mais auspicioso e energético para se estar. E isso faz com que nós possamos, de verdade, entrar nesse caminho com força, porque muitas vezes nosso ser requer força nós mesmos, abrindo os caminhos. E isso vai passo a passo, cada passo que eu dou é um passo sagrado em direção a eu mesma, e cada passo que eu dou é um passo curador da minha vida. Eu estou curando, eu estou curando, eu estou curando. Você é gaúcha, é? Campinas do Sul, bem-vindo. Yara coordena danças circulares lá na cidade dela, né, Yara? Ela tem um espaço lindo. Bem-vinda. Deixa eu ver o que houve com o Zé. Que o Zé caiu. Vou mandar um WhatsApp aqui para ele. O que mais que nós podemos falar desse caminho do silêncio? Na realidade, nós não precisamos estar inicialmente num silêncio de máxima intensidade. Nós podemos começar passo a passo. Cada passo que eu dou é um passo sagrado em direção a eu mesmo e curador da minha vida. Nós temos que falar centenas de vezes desse mantra
porque é muito importante caminhar com um propósito, né? E esse propósito é para beneficiar a nossa jornada, para abrir a nossa jornada, para ir em direção ao divino que nos habita. Porque senão você vai falar, mas eu não acredito nada disso. Né? E uma vez que você fecha os teus olhos e deixa todo o teu corpo respirar, promove essa calma. Você vê, os grandes mestres nos falam a mesma coisa. Ou melhor, eu falo a mesma coisa que os grandes mestres falavam. Né? Então, assim, vamos com calma, mas com um objetivo de chegar até você mesmo, porque não é outra coisa senão voltar para casa. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Então, repete literalmente para mim. Cada passo que eu dou É um passo sagrado em direção a eu mesmo, e cada passo que eu dou é um passo curador da minha vida. Isso, gente, é importantíssimo, porque nós estamos de verdade fazendo esse processo, mesmo que nós não percebermos. Mas quando começa a dar uma coisa errada na vida, aí a gente fala, puxa vida, eu vou realmente voltar para o meu caminho, em direção a eu mesmo. Yara, você está falando que está sendo importante para ti, né? É isso. deixa eu pôr o Zé de novo. Parece, alguém escreveu, parece os passos da dança sagrada, a espiral. E é isso mesmo. É isso mesmo. É para limpar e purificar. Eu estou limpando e purificando, estou limpando e purificando. Por quê? Porque a casa, corpo, precisa disso. E nós, se nós não respirarmos essa sagrada força, nós vamos ficar num outro nível de busca. Porém, nós caminhamos, caminhamos e caminhamos em círculo até esse despertar. Que bonito isso. Quem escreveu? Quando quero despertar, escuto o silêncio. Muito Foi a lindo. Débora. Oi, Débora. Adorei de lembrar isso. Quando quero despertar, escuto o silêncio. E esse silêncio é meditação. E tem a Divina Mãe, que ela comparece nessa festa. E ela nos fortalece, nos ampara e nos dá a certeza de voltarmos para casa com leveza. Maravilha. Gente, o nosso tempo voou. São 10 para as 9. Nós temos que ir passando por processo de fechamento do nosso bate-papo. Foi uma delícia. É tão gostoso lembrar de relaxar os ombros, né? Metade do peso da semana já se foi. Ai, que Estava bom, tudo aqui, já não que está bom, mais. que E olha bom. que eu nem fiquei totalmente inteira na presença aqui, porque eu fiquei cuidando das falas. Mas muito obrigada, querida Janete. Vamos Namastê. repetir. A deusa que Namastê, existe querida. em mim, ela vai para cada um de vocês com toda alegria. Namastê. Gratidão.
O Deus que Namastê. habita em mim reverencia o Deus que habita em cada um de nós. Maravilhoso. Zé, você quer fazer uma fala para a gente partir para o finalmente? Pois é, eu queria agradecer a Janete de novo pela disponibilidade, por estar iniciando esse ano nosso aqui da Unipaz em Rede, né, que é uma sementinha que nós estamos colocando muita fé que vai se crescer na nossa rede Unipaz, né? Principalmente esse ano que nós vamos dedicar tão mais com o sagrado, conexão com que nos inspira, né? Então, o sonho da Unipaz, aos poucos, pode se tornando um sonho materializado aqui na nossa própria rede Unipaz, né? Eu penso agora, Helena, a gente vai para os nossos encerramentos, né? Talvez Sim. convidando as pessoas para os eventos nossos, o que a gente tem previsto aí, tanto na Unipaz Minas Gerais, como Unipaz Santa Catarina, como Unipaz Paraná. O que nós estamos prevendo aí para as próximas semanas, próximos meses? Você quer começar a falar? Posso falar? A Unipaz Santa Catarina Oh, Paraná, está... nossa vida falando aí, Catarina. Eu estou falando. Santa Catarina. A Unipaz Santa Catarina lançou, né? Nós estamos divulgando e com as inscrições abertas para uma formação holística de base online. São 15 seminários, dos quais 13 serão online e 2 serão presenciais. Vem na metade da formação um seminário de danças circulares presencial e o último seminário presencial, para que a gente possa celebrar o encerramento da formação com os abraços presenciais, né? Neste momento é o que nós estamos, no que nós estamos trabalhando. E a Também Unipaz... o Patrício gostaria de falar, viu? Ele está aqui perto. Vamos lá, Paty, aparece aí. Então, Patrícia, pode contar para a gente os projetos da Unipaz Paraná? Eu fico com inveja, a Janete falando e eu não aparecendo. Sabe como é argentino, sabe como é? Tem que aparecer. Tem que aparecer, né? Claro, claro. Bom, eu me lembro quando Pierre escreveu A Universidade dos Meus Sonhos. Uma coisa que ficou muito gravada para mim é que cada Unipaz é diferente. Ele falou unidade na diversidade, e ele disse que cada Unipaz deveria ter a cor e a forma das pessoas que estão na frente. Então, cada Unipaz seria diferente. Então, o que eu posso dizer é que, de alguma forma, a psicologia transpessoal calou fundo na Unipaz Paraná. Então, esse é nossa questão principal. Nós estamos com a turma 25 neste momento funcionando e começa em setembro a turma 26. O nosso curso é 100% online e a partir dessa próxima turma nós teremos, depois do curso, uma outra extensão para quem quiser fazer, que é ser terapeuta. É como se faz a passagem do curso da teoria para quem estiver interessado em ser terapeuta. Tá? Então, basicamente, é isso que nós estamos fazendo. Nesse momento, nós temos 4 turmas simultâneas acontecendo, a 25, a 24, a 23 e a 22. A 22 termina em um mês e daqui a 4 meses começa a 26. É isso que nós estamos fazendo. Maravilha! Beleza, hein, Patrícia? Aqui na Unipaz de Minas Gerais, desde a pandemia, a gente aprendeu a trabalhar online também, né? Que até então nós éramos 100% presencial. E da pandemia para cá, a gente está fazendo pelo menos 3 eventos online por mês, que um deles é um grupo de anjos, que estuda de anjos, que já está no 4º ou no 5º ano que está se reunindo, que é um grupo que faz um estudo profundo dos anjos, baseado em textos sagrados. Atualmente, nós estamos estudando um texto lá do sufismo, que vai trabalhar os 99 nomes de Deus como emanações do sagrado, que envolve o mundo angelical. Está muito bonito esse grupo de anjos, que a Ana Maria coordena. Fez um encontro online da Casa Sírios, que é uma casa do City de Belo Horizonte, que trabalha as obras de Jaíbe e as obras do City, praticamente, né, basicamente.
E a Rose é a coordenadora, e ela faz algumas sínteses de trechos de livro e a gente vai debatendo nos encontros online. E uma vez por mês também, numa quarta-feira, a gente tem um encontro chamado Quarta da Paz, em que a gente, esse ano e ano passado, nós estamos dedicando às PICs, as terapias integrativas, né? Todas que foram, já são aceitas em termos de trabalho de atendimento público, como outras que ainda não. Então, cada mês a gente convida uma pessoa para vir falar das terapias integrativas. E tem algumas coisas presenciais que mantivemos. Uma delas, a nossa FHB, ela é misto de online e presencial. Ela já está no segundo seminário, que vai ser sexta-feira que vem, nessa 18ª turma. A sexta-feira à noite está sendo online e as pessoas que quiserem participam só na sexta-feira à noite. São 18 encontros, uma vez por mês. E no sábado o dia inteiro é presencial. A gente está fazendo presencial. Então, nós estamos fazendo híbrido, né? Sexta-feira é online e sábado é presencial. E tem mais um evento presencial que a gente já fez há mais tempo atrás e estamos retomando agora, que são as caminhadas de conexão com a natureza. Que nós estamos renomeando de caminhadas de reconexão com a vida. São formas de meditação junto à natureza. Aí a gente vai fazer uma vez por mês também, presencial, e em parques aqui de Belo Horizonte. Então, para os presenciais, todos de Minas Gerais e Belo Horizonte estão convidados. E para os online, todos do Brasil todo e do mundo. Agora, os online. Agora, lembrando que ano que vem a Unipaz faz 40 anos e vai realizar um congresso presencial e em setembro, eu não sei os dias certinho, talvez a Elaine ou o Patrício lembre, mas é mês de setembro, ano que vem, anote na agenda de vocês aí, e pelo que eu entendi, vai ser na Unipaz de Brasília, né, Elaine? Pelo que eu entendi também, só que agora, como vão somar, né, na comemoração a presença da Alubrat, né, a Associação Brasileira da Psicologia Transpessoal, talvez essa data mude, mas eu acho que é 18 e 19 de setembro que está previsto. Mas é setembro, será em setembro. Então... Isso mesmo. Eu acho que o local que pode mudar também, pode ser que vá para Pirenópolis. Tá, mas nós vamos mantendo todos vocês informados. A Débora diz que tem interesse no curso de anjos, Zé. Que ela pode entrar lá na Unipaz Santa Catarina, Unipaz Minas Gerais e pegar as informações, né? Isso, lá temos um site e temos o Instagram também. Ela pode entrar em contato pelo Instagram e pelo site. Tá. Vamos falar de anjos, vivenciar os anjos. Então, meus queridos, Patrício, muito obrigada pelo apoio aí para a Janete. Abraça a Janete por nós. Zé, muito obrigada. Dá um beijo na Ana. E uma linda noite de sexta-feira para todos nós. Um excelente final de semana. Boa noite, bons sonhos. E vamos, como é que é? Caminhar em direção a nós mesmos. Caminhando não há caminho se há se andar. Vamos caminhar. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Boas noites, bons sonhos. Tchau, tchau.